meus queridos, tudo bem? Aqui foi o professor Gustavo e nessa aula aqui sobre exercício, a parte 2 sobre trabalho, nós vamos resolver alguns exercícios, né, relacionados à explicação que a gente fez na aula anterior. Bem, o que a gente viu na aula anterior? Vamos retomar aqui, né? A gente tinha visto, basicamente, que o trabalho ele representa toda aquela força que promove o deslocamento, ou seja, quando você está fornecendo, você está dando energia para o corpo. Lembre-se que a força ela nunca é tua, na verdade é sempre alguém que realiza sobre você, certo? Lembre-se da terceira lei de Newton, ação e reação. Então, o que a gente tem aqui é que essa força está promovendo deslocamento sobre o objeto, certo? Então não lembre-se do esforço que você esteja fazendo, certo? Então, eu estou lá cansando meu músculo para poder segurar um objeto. Não, isso é uma necessidade fisiológica, não tem nada a ver com trabalho, ok? Porque a força está sendo executada sobre o objeto, certo? E se esse objeto não está promovendo deslocamento, significa que não está realizando de trabalho, ou seja, não estou dando energia para ele. Né? Lembre-se que o trabalho, daqui a um tempo a gente vai falar que está relacionado com a conversão de energia. Bem, nós falamos que o trabalho ele pode ser, num caso, se você tiver forças paralelas de deslocamento, em que o trabalho é força vezes deslocamento. Nós falamos que o trabalho ele é força vezes o cosseno do ângulo vezes a distância, quando você tem uma força que faz um ângulo com deslocamento, certo? Aqui. Então, faz um ângulo com o deslocamento. E quando nós temos um gráfico, nós falamos que é só determinar a sua área, sempre medindo que o trabalho é medido em joules, ok? Então, nós temos aqui um exemplo que pode ilustrar um pouquinho melhor essa situação que a gente está ilustrando aqui. Isso aqui é um exercício do Buongiorno, tá? E ele fala o seguinte: uma pessoa, por meio de uma corda, arrasta um caixote em movimento retilíneo, praticamente uniforme na direção horizontal. Sabendo que a velocidade da caixote é 0,5 e é 0,5 e a tração F aplicada aplicada pela pessoa na corda é de 1.200 Newton, ele pergunta o trabalho realizado por essa tração em 10 segundos. Bem, percebo, né, obviamente que você está analisando aqui, ó, você já está vendo aqui, de que esse cara ele tem um ângulo, certo? Então aqui, ó, você já tem um ângulo envolvido nessa situaçãozinha aqui, ok? Então você já tem um ângulo envolvido. Então significa que nós vamos trabalhar com essa equaçãozinha aqui, certo? Nós vamos trabalhar com o trabalho é igual a força vezes cosseno vezes o deslocamento. Então é só isso. Então trabalho é igual a força vezes o cosseno. No caso, que cosseno que é? Cosseno desse ângulo. 30 graus vezes o deslocamento, certo? Tá aí. Então, vamos lá. Então, vou substituir os valores, né? Vejam que nós temos a força. A força, nesse caso, vale 1.200 newton. Então, show de bola. Então, ó, força igual a 1.200 newton. Nós temos a expressão da distância. Mas perceba que o exercício não nos forneceu essa distância. Tem a velocidade e o tempo. O que eu posso fazer? Olha lá. Deus vê tudo, como o diabo vê também, certo? Lembre-se disto. Então você tem o seguinte: você pode multiplicar aqui pelo a velocidade vezes o tempo. Ou seja, você tem aqui o deslocamento de 5 metros, certo? Então, ó, veja, você tem a força e tem o deslocamento, a distância que esse cara percorreu aqui. Ou seja, você vai ter 1.200 vezes o cosseno de 30, né? Quanto é que é cosseno de 30? Bem, aí você vai buscar os gurus lá da matemática, né? Lá as tabelas, lá, aquela coisa toda. Ou fazer aquelas formuletas, aquelas regrinhas, aquelas musiquinhas que você aprendeu lá na matemática, lá na época do fundamental. E você vai perceber que isso aqui pode ser raiz de 3 sobre 2, certo? Ou 0,87, que eu vou utilizar como raiz de 3 sobre 2, por causa que ele me falou para me utilizar como raiz de 3 com 1,70, vezes a distância, que é 5 metros. Ou seja, o trabalho nesse caso é só eu multiplicar. No caso aqui, ó, eu posso simplesmente fazer, por exemplo, esse corte aqui,
Aqui sobra 600, é uma forma de eu resolver. Ou seja, 600 vezes 1,70, que é o raiz de 3, vezes o 5. Se eu multiplicar isso aqui, nós vamos ter o seguinte. 600 vezes 1,70 vezes 5, nós vamos ver que vai dar 5.100. Ou seja, 5.100 joule, certo? Tá aí, ó, 5.100 joule. E esse 5.100 joule, na realidade, ele está relacionado com a questão do trabalho, né? E que trabalho que é esse? Lembra que a gente conversou que o trabalho pode ser positivo ou negativo. Como essa força ela está na direção do deslocamento, a gente vai dizer que esse trabalho ele é um trabalho motor, certo? Trabalho positivo. Beleza, meus queridos? Tranquilidade? Show! Então, vamos pegar o próximo exercício. Bem, o próximo exercício, né, nós temos esse aqui, ó. Também o exercício do Buongiorno. Ele fala o seguinte. Inclusive já deu a resposta para nós, né? Um exercício um pouquinho mais elaborado. Ele fala o seguinte: um corpo de massa igual a 4 kg é puxado por uma força de F igual a 80, uma força F ao longo de uma distância de 8 metros, sobre um plano horizontal rugoso, como indica a figura. O coeficiente de atrito entre o corpo e o plano, já tem coeficiente de atrito, é igual a 0,2. Sabendo que a força vale 50, determine a aceleração do bloco e determine o trabalho realizado pela força F, pela força de atrito, pela força normal, pelo apoio e pela força peso do deslocamento aqui. Então ele pediu todas essas forças aí. Então, primeira coisa, né? Nós temos aqui uma situação de lei de Newton, primeiro início. Ele pediu aceleração, certo? Vamos lá, então vamos calcular a aceleração desse negócio aqui. Bem, se você observar, né, a gente já fez isso aqui milhares de vezes, né, em momentos anteriores. Se você nunca viu minhas aulas sobre lei de Newton, é só achar aí no canal que tem bastante. Você tem o seguinte, ó, você tem aqui a força, certo? Ó. Opa, vamos lá. Você tem a força. Nós vamos ter, além disso, nós vamos ter a força-peso. Nós vamos ter a força normal, que está para cá. E nós vamos ter também a força de atrito, que ela está dando um show aqui, ó, contra o movimento, certo? Então, nós vamos ter todos esses caras aqui. Nós vamos ter o peso, nós vamos ter a normal e nós vamos ter a força de atrito, certo? Bem, o que a gente pode dizer? Primeira coisa, né? Se o peso vale, se a massa vale 4, o peso vale 40 newtons, certo? Vamos deixar bonito aqui. Vale 40 newtons, ou seja, a normal também vale 40 newtons. O FAT, a gente pode calcular esse FAT, certo? Esse FAT, a gente sabe, se você analisar lá, é μ vezes a normal, ou seja, o FAT será 0,2, certo? 0,2 vezes a normal, que é 40. Ou seja, FAT é igual a 8 newtons. Tá aí, ó, meus queridos. 8 newtons. Show de bola. Então, nós temos essa relação aqui. Beleza. Então, agora vamos aplicar aqui em cada um deles, né? A gente sabe que o movimento é para cá. Né? Se você for analisar, você sabe que, por exemplo, a normal aqui não entra, nem o peso entra, né? A normal nem o peso entra na questão do movimento, porque para a gente calcular a aceleração, a gente só calcula força as forças que estão na mesma direção do movimento, no caso é só o F e o FAT. E se você aplicar a segunda lei de Newton, força resultante é igual a m vezes A, você vai ter o seguinte, F menos FAT é igual a m vezes A, certo? Ou seja, você terá o seguinte, você terá nessa situação aqui, você terá aqui nessa situação a força que ele está falando aqui para nós. Aqui, ó. Uma força de 50, certo? Que ele falou para nós, que é 50, menos a força de atrito, que é 8,
é igual à massa do objeto, que vale 4 quilos, vezes a aceleração. Se você calcular isso aí, certo? É só subtrair ali, 50 menos 8 vai ficar 42. 42 dividido por 4, nós achamos 10,5. Olha, a mesma resposta que está aqui, né? 10,5 metros por segundo ao quadrado. Tá aí, ó, achamos a aceleração. Mas bem, isso aqui não tem nada a ver com o nosso conteúdo por enquanto, né? Isso aqui é só um adendo. Vamos calcular agora a questão da força do trabalho envolvido em cada uma delas. Então, vejam, ele pediu para me calcular o trabalho de todas as forças, ou seja, o trabalho de todo mundo aqui, ó, certo? Até eu vou copiar esse cara aqui, ó. Eu vou copiar tudo esse carinha aqui, tudo belezinha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, certo? Vou copiar todo mundo. Então, eu vou vir aqui e vou copiar o carinha, certo? Então, copiei o nosso amiguinho, certo? Que está aqui. E agora, eu só vou tirar isso aqui que não me interessa. Aqui, e vou calcular o trabalho de cada um. Então, vamos lá. Se eu quiser saber o trabalho, por exemplo, até vou fazer aqui, que é importante, né? Questão do movimento aqui, ó. O que a gente tem? Primeiro, uma coisa que eu esqueci de colocar, né? É importante lembrar. Tirei, mas tem que colocar ele. É a questão do movimento. Veja uma coisa interessante. Se você observar, o movimento ele está na mesma direção da força F e do FAT, certo? Então, na questão das forças que estão na mesma direção do movimento, o F e o FAT realizam um trabalho. Ou seja, eu posso dizer que FAT e F, certo? Eles fazem um trabalho que é diferente de zero, certo? Por quê? Eles promovem deslocamento ou atrapalham o deslocamento. Em compensação, se você observar que a normal e o peso, eles já não fazem isso. Por quê? Por causa que elas estão perpendiculares ao movimento. E forças perpendiculares não fazem isso, né? E outra coisa, se você calcular aqui, ó, você perceber que existe um ângulo entre o deslocamento e o deslocamento e a força. Se você for substituir nessa fórmula, o cosseno de 90 é zero, certo? Então, por isso que nessa situação aqui, a gente sabe que a normal e o peso, certo? Então, a normal e o peso, o trabalho deles vai ser igual a zero, certo? Ou seja, o trabalho da normal é igual a zero e o trabalho da força-peso também vai ser zero. Agora, do restante, quanto é que vai valer? Vamos calcular. Bem, se eu for analisar, né, eu vou utilizar essa equaçãozinha aqui. Por quê? Porque elas estão na mesma... não existe ângulo envolvido nessa questão aqui. Então, se eu calcular, por exemplo, o do F, certo? Eu vou ter o seguinte, que trabalho vai ser igual a força, que é 50, vezes o deslocamento que ele me deu aqui, ó. Deslocamento desse cara, ele me deu. Que dele, tá aqui, ó. 8 metros, como diz aqui o pessoal. Que dele, né? 8 metros, ou seja, o trabalho vai ser igual a 400 joule. Tá aí, ó. Coisa linda, rapaz. Certo? E positivo além disso. Bem, nós também temos aqui a força de atrito, o FAT, certo? A força de atrito aqui, nesse caso, também vai ser uma multiplicação, certo? Sem ângulo, sem nada, só que aqui nesse caso vai ser a força de atrito que a gente já calculou, que é 8. Então, 8 vezes a distância, que é 8. Ou seja, esse trabalho vai ser igual a 64 joules. Só que como a força de atrito ela está no sentido oposto ao deslocamento, aqui vai assumir um sinal negativo. Certo? Ok? Tranquilidade? Veja que os valores também fecham isso. Eu lembro que falei da nomenclatura na aula anterior, né? Ele trabalha com esse símbolozinho aqui. Ok? E o nosso último exercício, para a gente poder finalizar a nossa aula, é sobre gráficos, certo? Então, nós temos aqui duas situações que eu vou demonstrar para vocês. Um gráfico desse jeito aqui, certo? E depois eu vou pegar um gráfico desse outro jeito
aqui. Bem, vamos então fazer aqui o exercício com gráficos. Gente, funciona da seguinte forma. Ele pergunta para nós aqui, né, os diagramas eles a seguir mostram a força na direção do movimento em função do deslocamento D. Em cada caso, calcule o trabalho realizado no deslocamento até 6 metros. Bem, percebam que aqui nessa situação, a força, certo? No caso A aqui, até ele já deu a resposta para nós, que esse valor aqui, 1,5 vezes 10 à terceira já, vamos ver se a gente acha. Ele está vendo que a força ela está aumentando, certo? Então a gente pode calcular aqui a área, certo? Ou seja, a área, nesse caso, ela é numericamente igual ao trabalho, certo? Ou seja, trabalho vai ser igual a base vezes altura dividido por 2. Por que base vezes altura dividido por 2, gente? E por que isso aqui? Por causa que essa área em questão que a gente está trabalhando é essa aqui, ó. Certo? É esse triângulo que nós temos pintado aqui, até os 6 metros. Então, você tem que calcular a área da figura em questão, certo? Que, nesse caso, é um triângulo. Então, você vai utilizar a fórmula do triângulo. Ou seja, isso aqui vai ficar o seguinte. Trabalho vai ser igual a base, que no caso é 6, vezes a altura, que é 500, dividido por 2. Ou seja, se você multiplicar isso aqui, vai ficar quanto? Ó? 6 vezes 500 é 3.000. 3.000 dividido por 2, 1.500 joule. Pronto, tá aí, né? Pô, professor, e agora a questão de sinal positivo ou negativo? Muito simples, pequeno cacaroto. O que acontece? Se a força é positiva aqui e o deslocamento também é positivo, o trabalho também vai ser positivo. É uma questão de sinais, só isso, certo? Agora, na questão anterior, um segundo exemplo aqui, olha que interessante que a gente tem. Nesse segundo exemplo, a gente tem um pouquinho diferente. Perceba que nós temos uma força constante até 4 segundos, depois ela cai para uma força negativa de 4 para 6, certo? O que a gente vai fazer? Bem, vamos fazer que nem serial killer, trabalhar por partes, certo? Aqui, ó, serial killer, trabalhar por partes. Bem, primeira questão, a gente vai calcular a área dessa figurinha aqui. A figura em questão que nós temos é esse cara aqui, certo? É essa figurinha. Então, essa figura aqui, na verdade, ela é um quê? Ela acaba sendo um retângulo, um quadrado, seja o que for, mas é uma fórmula quadrática, certo? Uma fórmula que tem 4 lados. Ou seja, o que você vai fazer? Para calcular a área disso aqui, você vai fazer base vezes altura. Ou seja, a área vai ser igual a 2 vezes 400. Ou seja, a área vai ser igual a 800. Pronto. Resolvido, certo? E então significa que esse trabalho aqui, ele vai ser de 800 joule positivo. Esse trabalho 1. E o trabalho 2, como é que funciona? O trabalho 2 ele é bastante simples. O que você vai fazer? A mesma ideia, pegar a figura que está ali. Como essa figura também é uma figura quadrática, o que você vai fazer? A área vai ser igual base vezes altura. Ou seja, a área vai ser igual a 2 vezes 200. Ou seja, a área nessa questão aqui vai ser igual a 400, certo? Ou seja, o trabalho nessa situação aqui, ele vai ser 400 joule. Mas perceba que aqui nesse caso a força é negativa, ou seja, o trabalho também vai ser negativo. E o trabalho nessa situação B, como é que ele faz? Bem, eu não conversei com vocês, mas a gente pode fazer o seguinte. O trabalho, ele simplesmente é a soma algébrica, certo? Ou seja, eu posso dizer que o trabalho resultante é a soma dos vários trabalhos que a gente tem, ou seja, é só somar. Ah, não tem sinal, não tem nada, é só somar, certo? Soma conforme a matemática, conforme a regra dos escalares que a gente conhece, certo? Então, nesse caso, o que eu vou fazer? O trabalho, no caso B, vai ser igual a 800 mais menos 400. Aqui eu tenho que levar em consideração que o trabalho 2 é negativo, ou seja, certo? O que eu estou fazendo? Eu estou falando que o trabalho, no caso B, é o trabalho 1 mais o trabalho 2. Ou seja, para resolvendo isso aqui, eu vou achar igual a 400 joule. Tá aí, ó.
Resolvido, meus queridos, certo? Resolvido esse exercício aqui. Beleza, meus queridos? De boa? Tranquilinho? Tranquilidade na nave? Certo? Estamos de boa? Então, espero que tenham gostado da aula e que novas ideias surjam com isso aqui, tá? Antes de mais nada, se você me questione, aqui o livro ele tem um errinho, né? Tem um errinho aqui, ó, que eu percebo que ele colocou como 1.200, mas tá errado, né? Por causa que aqui é um trabalho negativo. Ok, meus queridos? Então, que novas ideias surjam com essa aula aqui. Obrigado e até mais.